13 de maio nos remete ao quê, hein? A uma das mais importantes atitudes tomadas por um governo nesse país. Mas não foi por uma compaixão, a gente não quer mais. Fomos obrigados, obedientes à imposição internacional. Querer bem dizer, muitos do governo e de outros setores não estavam afim de alforriar aqueles que eram submetidos ao pior regime de escravidão de toda a história da humanidade. 13 de maio tem que ser lembrado hoje e todos os dias. Nesta escola estadual em Bauru, a sala de leitura não é só uma porta aberta à imaginação, mas também um convite para um olhar crítico sobre a história do Brasil. A professora, que é bisneta de escravos, explica que a assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888 foi o resultado de pressões internacionais ao governo brasileiro. Pressões que começaram bem antes do dia 13 e culminaram numa série de leis abolicionistas. Para falar do 13 de maio, nós temos que falar um pouquinho antes do 13 de maio, né? Nós temos que falar do momento do século XVIII, né, da Revolução Industrial na Inglaterra, né? A necessidade de uma mão de obra assalariada para consumir os produtos ingleses vendidos aqui no Brasil e a realização, né, a elaboração da lei Bill Aberdeen pela Inglaterra, que proibia o tráfico negreiro no Atlântico, né? Qualquer navio cheio da mercadoria era jogado no mar. A revolução nossa, a abolição da escravatura, foi acontecendo paulatinamente, gradualmente, através de leis, que nós falamos hoje leis abolicionistas, né? Então aí vem uma sequência de leis, né? Então a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, já reduziu bastante, né, o tráfico de escravos. Continuou vindo ainda de forma não autorizada, né? Aí nós tivemos em 1871 a lei do ventre livre. Se fosse libertar negros com menos de 8 anos, teria que ter uma indenização de 600 mil réis. Poderia libertar a partir dos 21 anos. Depois nós tivemos a lei sexagenários, ou seja, libertaria os escravos com mais de 60 anos. Pobre escravo que chegaria aos 60 anos com tanto trabalho, né? A média a vida do escravo, quando chegava aos 40 anos, era muito. Nos bastidores da realeza, havia também o medo de que um movimento negro levantado por Zumbi dos Palmares desse força aos milhares de escravizados no Brasil. Anos antes da Princesa Isabel, né, 1895, um negro já doou a vida para libertar os escravos, que foi Zumbi dos Palmares, né? Seu reinado foi de 1880 a 1895. Então, na história do Brasil, foi necessário o quê? Que alguém da nobreza, branco, rico, né, outorgasse a liberdade, para que os negros não percebessem a força que tem de conquistar essa liberdade. O que ajudou a professora Sebastiana a entender o contexto da abolição foi a Lei 10.639 de 2003, que inclui como disciplina obrigatória no currículo escolar a história e a cultura afro-brasileira. Quando a lei foi sancionada, a professora, que também é presidente do Conselho da Comunidade Negra de Bauru, já tinha concluído as faculdades de Geografia e de Pedagogia e passou a se debruçar ao então novo conteúdo para ensinar crianças em escolas públicas. Hoje me emociona muito quando eu falo, porque foi assim, uma descoberta meio dolorosa, né? Meio dolorosa. E eu fico assim, muitos alunos negros não sabem que são negros, não sabem que são descendentes de escravos, né? Muitos alunos até no curso de pedagogia, alunos já que vão para a sala de aula. Desde a assinatura da Lei Áurea, 134 anos se passaram, mas não foram o suficiente para apagar os efeitos nefastos de 3 séculos e meio de escravidão. Nessa carta de alforria, de libertação dos escravos, alforria geral, não constava nenhuma indenização, não constava alguns direitos que os negros libertos poderiam ter, como casa, né, moradia, como trabalho.
como alimentação, educação. Foi simplesmente o seguinte: vocês estão livres, acabou, podem ir. Porém, aqueles que estavam ainda sob o cativeiro tiveram muito mais dificuldades, né? E ocasionando a criação, a geração de filhos e toda uma geração desprovida de qualquer recurso, né? Sendo que, inclusive, a força pública, policial, ela foi criada justamente para conter os vadios. Quem que eram os vadios? Né? Eram aqueles que estavam sem trabalho. E quem eram aqueles que estavam sem trabalho? Aqueles que estavam trabalhando, mesmo que escravos, e após a abolição da escravatura passaram a ter nenhum trabalho, né? Para esse sociólogo, há que se melhorar ainda mais as políticas públicas para os negros, de forma que o governo do Brasil repare os danos causados por ele mesmo. E as políticas públicas, assim como a abolição da escravatura, também toda ela é fruto da luta daqueles que querem diminuir as desigualdades. A criação da Lei 10.639, que preconiza o ensino da cultura africana e a verdadeira história da abolição da escravatura nas escolas, ela tem o objetivo de reparar historicamente essa narrativa. Então você tem as cotas, os concursos públicos, você tem uma série de políticas de reparações. E nisso não se trata de querer demonstrar que os negros são inferiores aos brancos, não é nada disso. Se trata numa questão de políticas públicas. O Estado é que foi patrocinador da produção das desigualdades, é o mesmo Estado brasileiro que tem que ser responsável por aniquilar essas desigualdades. O professor universitário e vice-diretor da Faculdade de Comunicação da Unesp de Bauru ressalta que brechas a favor do racismo ainda se encontram até hoje nas leis brasileiras. Ele foi vítima de um ataque em 2019 simplesmente por ser negro. Foi chamado de macaco e recebeu 2 golpes de canivete. O processo está em andamento até hoje. Foi em 20 de novembro, no Dia Nacional da Consciência Negra. Eu fui atacado por uma pessoa por razões que eu considero racistas. Houve a prisão dessa pessoa, nós fomos até a delegacia, fizemos um boletim de ocorrência. Insistimos para que o boletim fosse registrado como racismo e tentativa de homicídio. Entretanto, como isso parte da percepção do delegado, registrou-se como injúria racial e lesão corporal. O que significa isso? Alguém que é condenado por racismo vai ter uma pena mais dura do que alguém condenado por injúria. Injúria é um espaço, uma brecha legal, constituída a partir da tipificação do crime feito pelo delegado, que é tanto prescritível como que é afiançável. Então, nesse caso, o meu agressor, ele foi para a delegacia, pagou uma fiança e está respondendo o processo em liberdade. Eu gostaria, como diria Martin Luther King, eu tenho um sonho de que a gente possa, de fato, viver sob o guarda-chuva da lei e que as pessoas que cometem um crime de racismo respondam por esse crime cometido. E todos os códigos, até mesmo essa lei dourada, todos desnecessários, se o amor praticado fosse, na sua essência e simplicidade, o amor não tem nada de complexo. O amor, né, a gente ainda não pratica porque eles e nós nos separamos, nos sectarizamos, nos fragmentamos. Nós precisamos cada vez mais de unidade. As leis que existem servem para isso, para tentar proporcionar igualdade plena de direitos, porque de deveres, né, nós temos, nem para todos também. Muitos avessos estão aos compromissos